causa da questão da gravidade no espaço. O que dirá o mundo espiritual? A alimentação muda, a maneira de ir no banheiro. Quem não sabe vai pesquisar como é que astronauta faz para ir no banheiro. Faz para tomar banho, escovar dente, tomar água. A gente não para pensar que a nossa vida toda gira em torno da gravidade e das demais leis materiais. Que eu sair desse orbe aqui já muda tudo. No mundo material. Agora imagina no espiritual. Então, como é que eu vou estabelecer semelhanças? Se já na Terra eu indo para o espaço já muda, imagina eu saindo do mundo material. Então é muito importante refletir de maneira séria sobre essas questões. Passo para ti. Não, Eric, tranquilo, podemos seguir. Ô, Michel. Então vamos lá, vamos para 30. Aí, veja que Kardec ele vai tentando tirar dos espíritos, né? Respostas. Porque ele quer saber, bom, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Olha a resposta dos espíritos. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Veja como isso está longe da física e da química que a gente tem hoje. A gente tem os elementos primitivos lá da tabela periódica que formam todos os tipos do que a gente conhece, né? Eles estão dizendo aqui, esses elementos que são em uma quantidade X, que a gente considera primitivo, já é modificação do único elemento primitivo. Então, eles só dão essa informação. Ah, mas o Espiritismo provou cientificamente essa informação. Em que sentido? Que estabeleceu uma experiência em laboratório. Nada a ver. Isso aqui é uma informação filosófica dos espíritos. Que a ciência vai um dia ter que chegar. Por que Kardec aceitou? Porque é racional. Como é racional, eu aceito. Olha, é racional a ideia de que há um elemento primitivo. Aliás, a própria ciência busca esse elemento primitivo. Por isso que a gente tinha a ideia do átomo, que é algo que não pode ser dividido, né? Então é único. Mas ainda está longe, ainda está. A, 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 qualquer cursinho básico de ciência aí, eles vão dizer assim, olha, se eles pegassem, por exemplo, a questão do livro dos espíritos e dissessem assim, bom, é uma hipótese filosófica da física e da química, que há um elemento primitivo, mas a gente ainda não chegou nele. E ele ainda vai dizer assim, pode ser que nem exista. Por quê? Porque ele é coerente com a ciência dele não descobriu, então ele não pode afirmar nem que sim, nem que não. Os espíritos afirmam e Kardec aceita porque é racional. É isso. É isso que a gente tem que entender quando eles vão. Então, nota, como na 30 eles mostram que há um só elemento e eles geram todos os outros, olha a 31 como ela é uma consequência lógica. De onde se originam as diversas propriedades? Porque se vem de um elemento só. Como é que em algum momento eu tenho uma quantidade tão diversa, né, de propriedades? Aí eles dizem, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Essa resposta é que a gente tem que prestar atenção para entender a sabedoria que Kardec teve. Primeiro, antes de entrar nisso que eu estou falando, percebam que ele usa o termo moléculas elementares. O que ele está querendo falar? Do fluido primitivo, universal, cósmico universal. Ele não está falando da molécula que a gente estuda lá na química, na física. Por isso que ele sempre coloca, né? Ele nunca deixa solta essas palavras. Que nem quando ele diz matéria, né? Ele nunca diz matéria solto. Ele vai dizer matéria primitiva, matéria grosseira, matéria sutil. Ele sempre coloca uma outra palavrinha que é para a gente saber o que ele está se referindo. A gente poderia ler desse jeito. São modificações do fluido cósmico universal. Ou são modificações do fluido do princípio material. Ou da matéria sutil, ou das moléculas elementares. Agora, vejam que a questão é lógica, ele só está fazendo lógica aqui. Os espíritos não estão entrando na explicação.
É isso que Kardec percebe, os espíritos não entram, eles dão explicação lógica. O que é explicação lógica? Ele disse na questão anterior que há um elemento primitivo e todo o resto é uma modificação. Aí Kardec pergunta na 31, por que que há vários tipos de propriedade? A resposta, porque há uma modificação. Veja, é ficar dando círculo na mesma resposta. Ele disse a mesma coisa, só que agora uma resposta ele disse indo, agora a outra ele disse vindo, né? Primeiro ele disse, olha, há um elemento primitivo e todas as outras modificações são fruto desse elemento primitivo. Agora ele está dizendo, lá em Kardec pergunta, mas de onde vem todas essas diversidades? Aí eles dizem, modificações do primitivo. Nota, eles não estão avançando aqui. Eles estão dizendo uma questão lógica. É algum efeito, alguma modificação desse fluido primitivo que vai gerar todas as outras modificações. Então, por isso que as pessoas não podem dizer assim, é a física espírita, a química segundo o espiritismo, conversa fiada, ele não está explicando aqui. Ele não está avançando a química e a física, ele só está dando questões de lógica, baseado numa informação filosófica que não foi comprovada em laboratório, que é o qual há um elemento primitivo. Ah, mas e como é que eu vejo tantos elementos na natureza? São modificações do primitivo. Ponto. É só isso. Mais nada eles dão de informação. Para que a gente não ache que há, como eu vejo as pessoas estudarem essas questões e vi por muitos anos achando que o espiritismo estava dando pitaco na física. Que os espíritos estão dizendo só algo, o máximo do que já se sabe ou se pensava e mostrando a lógica de pensar aquilo. Só isso. Agora, se eles perguntassem assim, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu. Imagina se Kardec lesse isso aqui e dissesse assim: me expliquem agora como é que eu faço uma máquina para descobrir. Por que ele não faz essas perguntas? Porque ele já sabe aqui que ele não vai tirar mais nada. Ele já sabia, mas claro que como ele tem que tratar de tudo, justamente para deixar a teoria completa, ele deixa essas perguntas para a gente perceber as limitações. Até onde o espiritismo vai, até onde o espiritismo não vai. Basta a gente pensar, por que ele não perguntaria, né? Mas como é que eu vou diferenciar? Ele nem pergunta. É que nem as pessoas que não param para pensar que nem. Eu sempre dou esse exemplo, as pessoas que acham que o espiritismo é feito por relato dos espíritos, né? Vem um espírito superior, relata alguma coisa e aí isso é doutrina espírita. As pessoas não param para pensar o seguinte: Kardec tinha Jesus à disposição. Espírito puro. Não é espírito superior, é espírito puro. Se o espiritismo fosse feito assim, deu só perguntar e o espírito relatar alguma coisa, era só ter pego. O espírito pego Jesus, ficar interrogando ele sobre tudo e lançar um livro. Pronto. Respondia todas as questões do universo, o espírito puro sabe tudo. Mas por que não foi assim? A pessoa tem que pensar por que não foi assim, por que ele teve todo o trabalhão que ele teve, pesquisa e tudo mais. Porque não é assim que se faz espiritismo. Perguntando para o espírito a opinião dele, ele narra, faz um relato, e eu pego e digo, tá aqui, ó, isso aqui é espiritismo. Foi Jesus quem falou, hein? Veja, ele não faz isso, que não é assim que se faz ciência. E ele vai explicar bem o papel dos homens e dos espíritos lá na Gênesis, para que a gente não confunda, né? Passo para ti, Lauro. Se não tiver questões, comentários teus, a gente vai indo. Não, tá tranquilo. Podemos avançar. Então vamos seguir. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única substância primitiva. Nota, ele está fazendo a mesma pergunta, só que de uma maneira mais desmembrada, né? Porque ele pegou todas as propriedades e citou, e ele diz, não, isso é uma modificação da matéria primitiva? Sem dúvida.
e que só existem devido à disposição